vez você já se perguntou como aprende o nosso cérebro? É incrível pensar em todo o potencial que tem ali dentro, não é verdade? Hoje nós vamos falar sobre a neurociência e a neuroeducação. Eu vou compartilhar com vocês algumas práticas que você pode começar a utilizar hoje mesmo para aprender mais rápido e de uma maneira mais eficaz. Vamos? Primeiro nós vamos falar sobre a neurociência. É uma ciência que estuda o cérebro e o sistema nervoso. Está a um nível biológico. Ela procura entender como se formam estas conexões neuronais e como essas conexões afetam os nossos pensamentos e os nossos comportamentos e também as nossas emoções. Por exemplo, quando você aprende algo novo, o seu cérebro está formando novas conexões neuronais, fortalecendo conexões já existentes, e tudo isso é como se fosse um grande mapa, onde a cada nova experiência se podem formar novas rotas, novas conexões e novas interações entre os neurônios. E a neuroeducação? O que é a neuroeducação? Como o próprio nome diz, é uma ciência que combina a educação e a neurociência. É uma ciência aplicada, que procura utilizar todo esse conhecimento que nós já sabemos sobre como funciona o cérebro para a aprendizagem, que vem através da neurociência, nos processos de ensino-aprendizagem. É uma ciência que procura entender o que funciona e o que não funciona na educação, baseando-se na neurociência. E aí você pode me perguntar, mas Andréia, e a psicologia? Onde fica a psicologia nisso tudo? A psicologia é uma ciência que estuda os pensamentos e o comportamento humano. Tá? Já a neurociência estuda os processos biológicos por detrás desses comportamentos. Por exemplo, um psicólogo poderia estudar e procurar entender o que acontece com um estudante que está ansioso e precisa fazer uma prova. Então ele vai procurar entender o que acontece com esse estudante ansioso durante essa prova, por exemplo, né? Devido a essa ansiedade. Enquanto que um cientista neurocientífico, né, um neurocientífico, por exemplo, já estudaria o que acontece no cérebro, quimicamente, com esse estudante durante essa prova, já que ele sofre de ansiedade, tá? Então, a gente pode perceber que são ciências diferentes, mas são complementares. Outro conceito importante é a neuroplasticidade. A neuroplasticidade, na verdade, é fundamental na neuroeducação, porque ele explica pra gente como é que os nossos neurônios vão formando novas conexões. O nosso cérebro tem essa capacidade de ir remodelando-se, formando novas conexões, fortalecendo conexões já existentes. E tudo isso o que diz pra gente? Diz pra gente que nós temos uma grande capacidade de continuar aprendendo, de aprender ao longo da vida, né? Ou de aprender coisas novas, inclusive aprender coisas que parecem difíceis, né? Isso é muito interessante. A gente tem que pensar na neuroplasticidade como essa capacidade do cérebro de transformar-se, de mudar-se, e como é que essa capacidade pode nos ajudar no dia a dia como estudantes e como professores. Que tipo de práticas nós podemos sugerir e utilizar na nossa aula para fomentar essa neuroplasticidade? Eu vou comentar com vocês algumas práticas estratégicas para fomentar a neuroplasticidade, tá? Uma delas é o desafio cognitivo. Se você utiliza na sua aula desafios cognitivos, isso pode ajudar os estudantes a prestarem mais atenção, a realmente fomentar essa neuroplasticidade. Por exemplo, o que seria um desafio cognitivo? Utilizar quebra-cabeças, jogos estratégicos, né? A gamificação, por exemplo. Poderia ser aprender um novo idioma ou aprender a tocar um instrumento musical, né? Eu, por exemplo, nunca tive uma educação musical, adoraria ter tido, eu adoro violino, sempre quis tocar o violino, mas vejo que parece ser um instrumento bastante difícil de aprender, que precisa muita dedicação para aprender, mas certamente através desses mecanismos de prática constante e a neuroplasticidade do nosso cérebro, dos nossos neurônios, eu tenho certeza que eu aprenderia, se realmente me colocasse à disposição para estar aprendendo e praticando o violino, né? Também quando eu falei de quebra-cabeças, eu lembrei do meu filho, que tem 4 anos e ama quebra-cabeças, né? Mas ele chama os quebra-cabeças de monta-monta. E aí,
ele sempre me pede para jogar com ele, para brincar com ele, e eu vejo como ele fica com a atenção totalmente voltada nisso. Inclusive, conforme ele vai montando, ele vai comentando comigo o que ele tá pensando, não é? O que encaixa onde, por quê, e eu vejo que é um desafio cognitivo realmente para ele, mas é fundamental, é excelente, né, para desenvolver várias outras habilidades de aprendizagem em outras situações da vida, né? Então, o desafio cognitivo é uma das estratégias que você pode usar com os seus alunos e consigo mesmo para fomentar essa neuroplasticidade, tá bom? Outra estratégia chama-se a prática espaciada. O que é isso? É quando você, por exemplo, trabalha com os seus estudantes um tema, um conceito importante em algum momento durante um bimestre ou um trimestre, e depois de um tempo você volta a esse conceito, você revisa esse conceito. Isso é que se chama prática espaciada, né? O que acontece com a prática espaciada? A prática espaciada ajuda a consolidar esse conhecimento. Porque imagina, muitas vezes você dá uma aula, né? Procura colocar os estudantes em contato com conhecimento novo, uma teoria nova, um conceito diferente, e naquele momento parece que ficou tudo claro, né? Eles dizem para vocês, perfeito, professor, professora, entendemos tudo. Eles mesmos sentem que entenderam, e realmente entenderam, né? Muitas vezes realmente entenderam. Mas aí é que entra o papel da memória, e por isso que é interessante a neuroeducação, né? Esses conhecimentos da neurociência que nos ajudam no nosso dia a dia. O que acontece? Se você faz uma pergunta sobre esse conceito que você acabou de ensinar, acabou de trabalhar com eles na aula, daqui 2 dias ou uma semana, pode ser que eles não se lembrem de tudo, que eles tenham se esquecido de algumas coisas. Isso é muito normal, não é? Isso acontece com a gente no dia a dia. A gente esquece as coisas normalmente. Isso por quê? Porque normalmente quando nós tomamos contato com alguma coisa nova, algum conceito, estamos numa aula ou tal, esse conhecimento vem para a memória a curto prazo, né? Esse conhecimento ali, ele vai ficar na memória a curto prazo. E nós temos que depois trabalhar para passar esse conhecimento para a memória a longo prazo. É aí realmente onde acontece a aprendizagem, né? Onde a gente pode realmente saber que houve uma compreensão, um processo cognitivo mais significativo e que a gente vai poder recuperar esse conhecimento em qualquer outro momento da nossa vida. Para que isso aconteça, então, a gente utiliza a prática espaciada, que é uma repetição, é voltar a tomar contato com algum conhecimento, algum conceito depois de um tempo, tá? Por quê? Porque isso vai reforçando as conexões neuronais, né? Aquela interação entre os neurônios e vai fortalecendo essa aprendizagem pra gente, no nosso cérebro, também dessa forma química, tá? É por isso que esse conceito de neuroplasticidade, essa transformação constante do nosso cérebro é super importante, né? Porque a gente sabendo disso, nós sabemos que, não é porque você falou pro seu estudante que ele já aprendeu. E depois você diz para ele, mas eu já falei isso. Não é uma questão apenas de colocar o estudante em contato com um conhecimento, com um tema, um conceito, e sim de trabalhar esse conceito e esse conhecimento de maneiras diferenciadas, né? E com repetições espaciadas para que realmente possa haver um processo cognitivo mais significativo e essa aprendizagem aconteça e que essa memória a longo prazo possa estar sendo utilizada, né? Possa ser colocada em prática, tá bom? Aí, outra coisa que é muito interessante e que na verdade é bom para quase tudo é o exercício físico. Olha só, quando a gente faz um exercício físico, alguns fatores neurotróficos, nesse caso são proteínas, são liberados no nosso corpo de forma a desenvolver os nossos neurônios, a melhorar essas conexões neuronais, tá bom? E isso significa que quando a gente faz exercício físico, a gente aprende melhor. Olha que coisa boa, não é? Então aí é tentar motivar todo mundo a se movimentar, a trabalhar o físico, né? Para que isso também ajude na aprendizagem, tá bom? Outra coisa que às vezes a gente não leva muito em conta, mas que é super importante no processo de aprendizagem é o sono. Gente, é fundamental dormir, porque é justamente quando a gente dorme que nosso cérebro faz uma reorganização, né, da nossa memória, de tudo que aconteceu durante o dia e reforça essas conexões neuronais, ajuda a criar novas conexões. Então o sono realmente prepara a gente para aprender melhor,
né? Quando nós estamos descansados, você pode perceber, qualquer tarefa que nós fazemos sai melhor, porque nós temos mais concentração, nós temos mais atenção, né? Então, a atenção também está muito relacionada com esse estado de relaxação, de descanso, tá? Então, pense nisso, ok? Procure fomentar um bom sono para você sempre que possível. Uma outra estratégia é o mindfulness e a meditação. Para quem não conhece o mindfulness, é quando a gente se coloca no momento presente e tem atenção plena no momento presente. Normalmente, esse estado de mindfulness está bem relacionado com o estado de relaxamento, né, de atenção plena. Para quem não conhece o mindfulness, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo o link para um livro e também um link para um livro de atividades que vai ajudar você a entender melhor como o mindfulness pode ser aplicado na educação, tá bom? E também vai propor para vocês algumas atividades que vocês podem utilizar na sala de aula com seus estudantes, ou até mesmo na aula digital, na aula online, tá bom? Eu mesma, muitas vezes, gosto de começar as minhas aulas com alguns minutos de um exercício de mindfulness, para que os estudantes estejam mais conscientes, né, do que sentem no nível corporal, de onde estão seus pensamentos, né, onde vocês estão, né? Vamos trazer o pensamento para o momento presente, vamos procurar entender como é que nós nos sentimos, vamos nos preparar para esse momento de aprendizagem, colocando atenção plena, tá? Então, tudo isso já predispõe o nosso cérebro à aprendizagem. Então, utilizar práticas de mindfulness para a aprendizagem é algo importante, está fundamentado na neurociência e é algo que facilmente você pode aplicar com seus alunos. E agora eu vou dizer para vocês duas abordagens pedagógicas que têm uma fundamentação também na neurociência e, portanto, na neuroeducação, tá? A primeira é a aprendizagem baseada em projetos. É quando a gente coloca os estudantes em contato com uma situação real, onde eles realmente precisam fazer um esforço cognitivo para trabalhar aquela situação, para aprender os conceitos que nós queremos através daquela situação. Então, é uma aprendizagem bastante ativa, né? E isso realmente é muito bom, porque de certa forma é um desafio cognitivo, não é? Então, a aprendizagem baseada em projetos é um exemplo de metodologia de ensino e aprendizagem que está baseada também em conceitos da neurociência e faz parte da neuroeducação. Uma outra abordagem é a gamificação, né? A aprendizagem através de jogos. É muito importante porque fomenta a curiosidade dos estudantes, eles estão ali normalmente com uma atenção plena. Você pode tentar desenvolver atividades de competição, de recompensas, de medalhas. E além do que, é super gostoso aprender através dos jogos, né? Jogando, se divertindo. Então fica a dica da gamificação também como um exemplo de abordagem pedagógica que pode ser utilizado se você quiser usar esses princípios da neurociência para ajudar a melhorar a aprendizagem e a retenção a longo prazo desses conhecimentos. Também vou deixar na descrição desse vídeo o link para 2 livros que vão te explicar melhor como utilizar a gamificação e como utilizar a aprendizagem baseada em projetos, se são 2 abordagens que você ainda não conhece muito bem. Eu também tenho meu curso de abordagens pedagógicas na era digital, na qual eu trato desses temas e está no Hotmart disponível caso você queira aprender comigo. O link também vai estar aí na descrição do vídeo. Se você gostou desse vídeo, deixa um like, inscreve-se no canal e fique atento para outros vídeos que vão tratar de neurociência e também de tecnologias educacionais.